É 22. Sim, é para ler agora ou vai logo orar? Vamos orar nesse momento. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, ó Deus, por tu ter nos concedido esse momento em que estamos aprendendo da tua palavra. Permita-nos, ó Deus, nesse instante, sermos mais contemplados ainda por tua iluminação. Porque o fato de estarmos aqui já é por conta da nossa necessidade e também da nossa convicção que tu tens depositado em nosso coração em relação à confiança à tua palavra. Obrigado, Pai, por estar nesse momento participando desse ato. Rogamos e pedimos que tu, ó Deus, nos possibilite, ó Senhor, conhecer e prosseguir em conhecê-lo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pode ler. João, capítulo 2, versículo de 13 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azargorra de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me conduzirá. Perguntando-lhes, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstituirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se resfriará o santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conheciam a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A paz do Senhor, a irmã Bel aí que entrou depois. Isso mesmo. Vamos prosseguir no nosso estudo da palavra de Deus. E hoje estamos falando sobre a autoridade de Jesus manifestada na purificação do templo. É sempre importante e pertinente, né, ressaltar que o Evangelho de João apresenta a manifestação da glória do Filho de Deus, utilizando a palavra Simeon, sinais. João seleciona 7 Simeons, 7 milagres, 7 sinais, e um deles está registrado aí no texto que acabamos de ler. Ele faz uma espécie de purificação do templo. Essa metodologia utilizada por Jesus, essa energia, ela não foi muito bem compreendida e nem muito bem aceita pelos seus contemporâneos, tanto que na sua crucificação ele recebeu tanto escárnio da população com relação ao que ele falou nesse dia, como também ele foi acusado, né, em relação a este feito.
Mas aí, o que Jesus quis comunicar por meio dessa ação? O que ele está comunicando através desse ato? Porque o importante aqui, como em todos os registros de João, não é você olhar apenas para o acontecimento, mas para o propósito do acontecimento. O importante aqui não é você olhar se ele açoitou os cambistas ou se ele foi enérgico, se ele expulsou os comerciantes do templo. O importante é que você olhe para o propósito disso. Todo o Evangelho de João é escrito nessa perspectiva, para que possamos olhar para o sinal, né? O Simeon, o que ele quis comunicar por ocasião dessa ação. Nós acabamos de estudar na aula passada algo bem diferente, né? A manifestação pública de Jesus em Caná da Galileia foi bem diferente dessa manifestação aqui em Jerusalém. Jesus ele sai de uma festa familiar, como nós estudamos na aula passada, e vai para uma das festas mais importantes para os judeus, que era a festa da Páscoa. Ela acontecia na cidade de Jerusalém. E, queridos, naquela época, a população dessa cidade, ela quintuplicava. Então, Jerusalém, que tinha aproximadamente 50 mil pessoas, passava a ter 1/3 de 1 milhão de pessoas, aproximadamente 250 mil pessoas. Então, Jesus ali, ele manifestou-se num momento bastante estratégico. Não somente porque era Jerusalém, o centro da adoração, como também numa data muito estratégica, onde estava acontecendo toda essa festividade, e ali estava muitas pessoas circulando. A manifestação da glória de Deus no templo, por meio dessa ação, foi muito estratégica, e Jesus foi muito feliz em comunicar o seu ministério ali publicamente para uma população tão expressiva. Lá no casamento, Jesus exerceu misericórdia, enquanto que no templo ele exerceu juízo e disciplina. No casamento, ele transformou água em vinho, e no templo ele pegou um chicote e expulsou os cambistas. No entanto, o zelo intenso pela casa do Pai não é menos importante na revelação da glória do Filho de Deus. Mas, irmãos, o que Jesus, eu volto a perguntar, o que ele quis nos comunicar? Será que nós devemos fazer o mesmo? Será que nós devemos limpar os nossos templos, de não ter comércio? Será que nossas atitudes, elas têm que ser exteriores? O que ele quis nos comunicar profundamente com esse sinal? Alguns estudiosos, falando especificamente do ato, né, do ato da purificação, nós temos outros registros que falam sobre essa ação de Jesus, que estão nos evangelhos sinóticos, onde ele, mais uma vez, purifica o templo. Alguns estudiosos dizem que é o mesmo registro, mas outros afirmam que os fatos indicam exatamente o contrário. Nesse ato aqui, nesse relato de João, ele está começando o seu ministério. Já no fato da purificação do templo, relatado nos evangelhos sinóticos, que aí nós teremos uma outra oportunidade para estudar, isso acontece no final do seu ministério. Então, são eventos distintos, né? Irmãos, é importante a gente destacar aqui, antes de começar a reflexão propriamente dita, entender um pouco melhor o contexto, né?
Primeiro, o templo, na verdade, era um grande complexo, né? Havia ali o pátio dos gentios, logo depois o pátio dos sacerdotes. Todo o comércio de compra e venda era feito no pátio dos gentios, o único lugar onde os gentios podiam transitar. Então, aquele pátio, ele foi destinado aos gentios para que eles viessem meditar e orar. Mas o que ficou, o que foi que os judeus fizeram e o que foi que os sacerdotes fizeram para argariar lucro? O problema é que os sacerdotes, né, transformaram esse lugar, que era um lugar de oração, numa feira de comércio onde ninguém conseguia orar. Nós tínhamos o mugido dos bois, o balido das ovelhas, o barulho das pombas, o grito dos vendedores ambulantes, o tilitar das moedas, as vozes se elevavam nesse comércio, né, para funcionamento do próprio comércio. Todas essas coisas se combinavam lá no pátio dos gentios, em um lugar onde ninguém podia adorar a Deus. Mas o que Jesus estaria comunicando, sendo contrário a todo esse movimento? Então, esse episódio, ele nos ensina duas lições principais. Em primeiro lugar, a casa de Deus é o lugar de adoração e não de comércio. O único espaço aberto onde as pessoas de todas as nações, além dos israelitas, podiam estar, né, ali, era o pátio externo, o chamado pátio dos gentios. E se essa área ela fosse ocupada para o comércio, ela não podia ser usada para o culto. Quer dizer, irmã Yasmin, um lugar onde era possível se evangelizar, já que ali havia gentios, se vendia pombas, carneiros, bois, enfim, era ocupado para o comércio. Mas é importante você entender que o comércio, ele se fazia necessário porque as pessoas, elas vinham de muito longe. E como elas precisavam oferecer o sacrifício, elas, ao invés de trazerem os animais com ela na estrada, elas adquiriam lá no próprio templo, o que era bastante cômodo. O que não poderia acontecer era que aquele lugar fosse apenas destinado para o comércio, o que descaracterizava totalmente o propósito daquele espaço. Então, Jesus, ele comparece naquele lugar com muita ira. E aí a gente nota, né, aqui um verdadeiro paradoxo, né? O Jesus cheio de misericórdia, ternura, lá do casamento, agora se manifesta irado no templo. No casamento, que era uma festa expressiva e tinha bastante gente, mas era bem inferior ao total de pessoas que havia naquele lugar. Note que a população de Jerusalém chegava a quase 250 mil pessoas no período da festa. O comportamento de Jesus naquele momento teve uma repercussão enorme, porque ele estava se manifestando numa festa pública e cheio de ira, né? Bem diferente do comportamento que ele havia se manifestado lá em Caná da Galileia. Mas a casa de Deus havia sido profanada e os homens, os sacerdotes especialmente, todos os que aderiram àquela realidade, transformaram-na em covis de ladrões e salteadores. O templo virou uma praça de negócios, o lucro, e não a face de Deus,
era buscado avidamente. O lucro, e não a face de Deus, era buscado avidamente. Sabe o que os judeus faziam? Eles não aceitavam, impunham uma regra, não aceitavam as moedas dos estrangeiros, por isso havia cambistas. O que eles faziam? Aí o irmão Jorge que vai entender melhor, que é o homem da matemática aqui, né? Eles traziam a moeda e só podiam comprar os produtos na moeda local. E eles, para fazer essa troca, né, da moeda estrangeira para a moeda local, eles cobravam taxas abusivas, de acordo com como quisessem. E isso dava bastante lucro. Ou seja, quem era responsável pela adoração, pelo buscar da face de Deus, estava argariando lucro. Então, os sacerdotes se promoviam financeiramente com a chegada dos estrangeiros. E isso irou o Senhor Jesus Cristo. Precisamos entender um pouco o contexto para saber que Jesus ele realmente tinha razão. Porque assim, a lei de Moisés, ela definia os animais a serem oferecidos nos sacrifícios. Não era qualquer animal, né? Então, os peregrinos deveriam trazer esses animais de longas distâncias, mas eles também tinham oportunidade de comprar esses animais no templo. Lá em Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 24 ao 26, a palavra de Deus lá, escrito por Moisés, né, já havia permitido levar os dízimos em dinheiro, em vez de produtos agrícolas propriamente dito. Além disso, havia o imposto do templo. Mateus capítulo 17, versículo 24, que cada judeu deveria pagar anualmente. Os sacerdotes, dissolutamente, mais uma vez eu ressalto, proibiam que o dinheiro dos estrangeiros fosse aceito na compra de animais para os sacrifícios. Então, isso vai aumentar o lucro dos judeus. O problema é que esses cambistas, em parceria com os sacerdotes, cobravam taxas muito abusivas dos adoradores e auferiam lucros muito expressivos. Com o tempo, o propósito não era mais. Então, aquela alegação, irmã Yasmin, de que estava facilitando a vida das pessoas, né? Você não precisa trazer o seu animal lá da sua terra, nós vendemos aqui. Essa ideia que era vendida, na verdade, era para ludibriar e argariar mais lucro, porque como as pessoas não traziam os animais lá de suas terras, tinham que comprar, mas tinham que comprar na moeda local. E a taxa era muito abusiva. Ou seja, o adorador não gastava apenas com a compra do animal, mas gastava primeiro para converter a moeda na moeda local. Então, a reação de Jesus, ela foi contundente. Ele não usa apenas palavras para repreender essa profanação. Ele não apenas repreendeu com palavras, como ele fez. Vocês transformaram a casa de Deus em covil de salteadores. Mas ele também repreendeu com a própria ação. Pegou um chicote e açoitou os cambistas. O que move Jesus, e aí é importante destacar, irmão Paulo, não se assuste vendo Jesus chicoteando pessoas. O que move Jesus não é a ira descontrolada, mas era o zelo pela casa do Pai. Jesus faz uma faxina geral no templo, expulsou os vendedores, os cambistas, virou as mesas e ordenou aos que vendiam pombas que retirassem daquele santo lugar. Aqui a gente vê, meus irmãos, que Jesus ele atacou não apenas os cambistas, mas ele atacou o espírito secularizado dos judeus.
E ele também ataca no nosso tempo todo espírito secularizado de adorar. O que é o espírito secularizado? É você substituir a glória de Deus por costumes humanos, pela avareza, pela religiosidade falsa, por qualquer tipo de motivação que não seja genuína. Então, Jesus também expôs publicamente para toda aquela população a corrupção e a ganância dos judeus. E atacou o espírito antimissionário daquele povo. Os judeus, que era para dar o exemplo aos estrangeiros, utilizar o pátrio dos gentios para evangelizar e para que o povo pudesse ter acesso ao Deus de Israel, tinha acesso, na verdade, a algo muito vazio. E para prestar uma mínima adoração, tinha que gastar bastante dinheiro. O pátrio dos gentios, construído ali para esse propósito de adorar a Deus, havia sido totalmente profanado. Então, Anás e seus filhos estavam usando, né, esse pátio e usando todo aquele sistema para propósitos pessoais. Portanto, já trazendo uma lição para as nossas vidas, todas as vezes que utilizarmos a nossa religiosidade, que utilizarmos a nossa fé para ganho próprio, nós estamos profanando a adoração e Deus reprova esse tipo de atitude. Você pode até não sofrer uma lapada de Jesus na atualidade. Que pena! Era melhor que nós sofrêssemos, porque se nós sofrêssemos uma lapada e fôssemos corrigidos, nós teríamos a chance de melhorar. Agora, se Deus nos promove muitas vezes privações por conta das nossas ações, bem-aventurados nós somos, porque estamos passando por algum tipo de sofrimento, no sentido de melhorar a nossa vida em Deus. Então, Jesus, ele tocou o bolso dos sacerdotes que governavam o templo. Por isso, ele se tornou um inimigo dos sacerdotes. Foram os sacerdotes, administradores do templo, que prenderam Jesus e o levaram à morte. De fato, o zelo pela casa de Deus o consumiu, como disse o profeta. Então, essa é a primeira lição que nós temos que tomar, que a casa de Deus é lugar de adoração e não de comércio. Mas vamos entender isso mais profundamente, porque ainda tem pessoas que pensam que casa de Deus é o templo, que se ela se comportar na igreja, tudo bem, beleza. Na igreja ela veste a roupa composta, na igreja ela não fala palavras de profanação, na igreja ela não mente, na igreja ela não rouba, mas espera aí, não é só disso que Jesus Cristo está falando. A coisa é muito mais profunda, começa por aí. Mas casa de Deus é algo muito mais profundo. Por isso eu comecei a aula fazendo a pergunta: o que Jesus quis comunicar com esse ato? O que ele quis comunicar e o que ele quer comunicar com esse ato? O que ele vai nos comunicar, dando chicotada nos cambistas, revirando as mesas, expulsando os vendedores? O que ele quis nos comunicar? Vamos aprender agora. Casa de Deus é lugar de contemplar Jesus, o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. Então, na verdade, o templo que ele disse que restituiria, nós vamos ver essa palavra depois, na outra lição, que ele fala que reconstruiria o templo, né? E ele não foi entendido. Jesus não apenas purificou o templo, mas também ele substituiu, cumprindo seus propósitos. Eu não preciso mais peregrinar lá para Jerusalém ou para qualquer terra. É tanto que
quando Jesus conversa com a mulher de Samaria, nós vamos aprender, é no Evangelho de João, né? A mulher perguntou, e onde a gente deve adorar? Porque havia uma dúvida, eu devo peregrinar para o monte de Gerezim, ou eu devo ir ao templo em Jerusalém? Jesus disse nem uma coisa e nem outra. Na verdade, o que ele está falando aqui é de uma atitude que é constante. Não é só no templo que eu devo me comportar. E o templo não é necessariamente sagrado. Todo lugar é lugar sagrado, porque você está lá. Então, na fila do banco, em casa, no relacionamento com seu marido, com seus filhos, você deve estar sempre consagrado. A adoração, ela não é superficial, ela não é numa data específica, ela não é no domingo, ela não é na segunda, ela não é na Igreja Presbiteriana Renovada, não é na Assembleia de Deus, não é na Igreja Batista, não é em nenhum lugar em específico. Esses espaços, eles existem para que nós possamos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa maneira de congregar. Mas, na verdade, Jesus ele veio se apresentar como o verdadeiro santuário de Deus. Com a sua morte e ressurreição, cessaram todos os sacrifícios cerimoniais. Ele veio para oferecer o único e irrepreensível sacrifício. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. Agora, meus irmãos, a verdadeira adoração não tem a ver com a geografia do templo. Devemos adorar a Deus, como ele explicara, e vamos estudar mais profundamente quando estivermos falando sobre o diálogo com a mulher de Samaria, em espírito e em verdade. Com a sua vinda, Jesus estava colocando fim em toda forma de adoração arranjada pelos homens. E ele pôs o fim ainda hoje. Se algum homem na terra diz assim, a adoração verdadeira é essa, e não dialoga com o que está escrito na palavra de Deus, essa adoração não deve ser aceita. Ah, você tem que ir a pé, não sei para onde. Você tem que fazer não sei quantos dias de oração, você tem que isso, tem que aquilo. Na verdade, orar é uma coisa maravilhosa. Campanha de oração nós devemos fazer constantemente, mas nossa fé é muito mais profunda. Nós temos que ilustrar um relacionamento com Jesus. Qualquer forma arranjada de adorar, ela foi substituída e ela é inferior àquela que você ilustra em Jesus. Ele é o nosso lugar de adoração espiritual. Então, assim, a ameaça de Jesus era a adoração de vocês, naquela época, né, falando ele aos judeus, com rituais, incensos aromáticos e tudo mais, apontava para ele. Então ele chegara e disse, eu sou o que sou e sou a verdadeira adoração. Os judeus, eles não entenderam isso muito bem. Até os discípulos demoraram um pouco a compreender a linguagem de Jesus. E assim, imagine, irmã Silene, que entrou depois, irmão Elione, pastor Arlindo, Ana Selma, Bel, né? Imagine se eles não entendiam a linguagem falada de Jesus, imagine o comportamento. Quem é esse judeu lá de Nazaré que tem o atrevimento de açoitar um comércio tão importante, um dos mais importantes da época, que tem coragem de revirar as mesas e não se intimida na iminência de ser morto? Porque toda a estrutura da festa foi abalada com o comportamento de Jesus. Você imagine, tudo organizado, imagine aí uma pessoa chegar lá na festa de Juazeiro e quebrar as imagens, derrubar as mesas das pessoas que vendem. Imagine aí, é claro que eu estou falando de uma festa pagã, e aqui era uma festa legítima.
porque era uma festa ordenada pela própria palavra de Deus. Mas o fato de ser uma festa dos judeus estava descaracterizada e totalmente contrária à própria palavra, né? E ele veio com energia açoitando os cambistas. Então, era muito difícil de compreender aquela linguagem, mas Jesus, ele posteriormente, paulatinamente ia ensinando, comunicando, apresentando Simeão, o sinal para que ele havia vindo. Ele demonstrou a que veio. Então, Jesus, ele morre na cruz, e aí sim, lá ele destrói o templo literal. Ele destrói o seu próprio corpo e ressurge dos mortos. Com a morte de Jesus, envolvia a destruição do templo literal e destruía também todos os rituais antigos. Da mesma forma, irmãos, que a ressurreição assegurava uma nova época e ele era o verdadeiro santuário. Desse modo, nós podemos entender que, em lugar de um ritual, com fórmulas, sombras, tipos, uma religião verdadeira é aquela religião que você busca um relacionamento com Deus. Não admita nada contrário. Você está falando de algo muito sério. Os irmãos aí que têm filhos, têm um bom projeto para o seu filho. Você não quer que ele faça a pior faculdade. Você quer a melhor. Você não quer que seu filho tenha o pior casamento. Não, você quer que ele tenha o melhor casamento. Você quer que ele tenha os melhores amigos. Por isso, para a sua vida espiritual também, não queira o pior. Não se arranje com qualquer coisa que alguém lhe comunicou, mas vá para o que é profundo e incontestável. Então, o incontestável sinal de Jesus é que ele nos comunica a sua autoridade. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro Deus. E ele veio para nos salvar. O Evangelho de João usou várias figuras, né, para enfatizar a morte de Jesus. A primeira, irmãos, está em João capítulo 1, versículo 9, que diz: ele é o Cordeiro de Deus. Cordeiro porque substituiu a nossa morte. A segunda figura é destruição do templo. O que isso quer dizer? Que ele, na sua morte, evidencia que a sua morte violenta terminou todos os tipos de sacrifícios superficiais que o homem ilustrava com Deus e agora poderia se relacionar diretamente com Deus, se apegando nele. A terceira é a própria serpente de bronze, que está em João capítulo 3, versículo 14, mostrando o Salvador feito pecado por nós. A quarta é Jesus, o bom pastor, que voluntariamente dá a vida por suas ovelhas. E, finalmente, temos a figura da semente, que é uma das figuras que mais fala sobre destruição e vida. Porque uma semente, ela literalmente morre, mas quando ela é colocada no solo, ela literalmente brota para a vida. Quem olha uma semente seca, diz aqui não tem vida. Mas ao ser colocada no seio da terra, brota uma nova árvore e assim se multiplica. Cristo, para finalizar, Cristo é o templo que foi destruído em sua morte. Jesus estava profetizando. Quando ele disse isso, aprenda. Quando ele falou isso, ele estava dizendo: o fim
do sistema religioso judaico estava acontecendo. Agora, tudo centrava-se na pessoa dele. O sistema legalista, legal, chegou ao fim. Agora se inaugurava a graça e a verdade, que vieram por meio dele. Ele é o novo sacrifício. Jesus é o novo templo. Jesus é a nova adoração. Então, a nova adoração dependerá da integridade interior e não da geografia interior. Então, você pode estar coberto, de gravata, frequentando a melhor igreja. Ah, a igreja tal é uma igreja que tem doutrina. Mas se você não lustrar um relacionamento interior, nada adiantou você frequentar a melhor igreja. Então, o que é bom dessa história é que eu não posso julgar Paulo, não posso julgar Yasmin, não posso julgar a irmã Jorge, nem a irmã Gico, nem a irmã Bel, não posso julgar o pastor Arlindo, Ana Selma, Silene, Elione. Eu só posso olhar para mim mesmo. E cada um tome conta de si. Porque a salvação, ela é individual. Os judeus, por serem o povo de Deus, achavam que tinha uma primazia na salvação. Enchia o peito por dizer, eu tenho templo. O templo do Senhor está na minha terra. Jerusalém é a cidade santa, porque tem o templo do Senhor. Jesus veio dizer, ei, meu querido, para aí, calma. Bem, Jerusalém é sim a casa de Deus. Jerusalém tem sim o templo, mas todas essas coisas, elas são ínfimas, pequenas, pífias, diante do relacionamento que você pode ter por ocasião da minha presença. Eu, o Cristo, dizia o Senhor, sou a única oportunidade que o homem pode ter para ter acesso a Deus. Porque todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Seja judeus, gregos ou gentios. Não importa a situação que você está. Não importa se é filho de pastor. Não importa se a igreja é famosa. Não importa se você faz alguma coisa no templo. O que é realmente importante no novo tempo é a sua integridade. Respondendo à pergunta que eu fiz no começo, o que Jesus estava comunicando com aquelas lapadas, com aqueles açoites? A integridade é que é importante. Se não for íntegro, se não for sincero, você ainda precisa passar pelo novo nascimento. Se não há em você motivações corretas, você pode doar todos os seus bens, entregar o seu corpo para ser queimado pelos homens, dar a vida pelo seu irmão, mas se as motivações forem erradas, se você tiver inveja, se você for presunçoso, achar que é melhor do que o outro, de nada isso adianta. Então, Jesus nos coloca no nosso lugar, ao mesmo tempo que se apresenta com uma solução. Ele diz assim, peraí, tu é corrupto. Embora você seja honesto, embora você pague suas contas, embora em comportamento você se destaque em relação ao que rouba, ao que prostitui, mas se você não tiver integridade em relação a mim, essas coisas vão servir para o seu comportamento na sociedade. E da sociedade você vai receber a boa devolutiva. E até do próprio Deus, porque Deus honra quem se comporta bem. Mas, em relação à salvação, é algo bastante diferente. Veja que há pessoas que chegarão para Deus, como o mesmo Jesus, ele nos ensinou, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu até fui caridoso. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Ora, ele está falando aqui de comportamentos. Então, não basta apenas um comportamento externo. É preciso ser algo profundo, do próprio interior. Então, nós devemos estar em constante oração, nos ajudando uns aos outros. É por isso que é necessário a gente se congregar, orar, ler a palavra, para nos fortalecermos e para que possamos nós mesmos
ter um encontro conosco, para que eu olhe para mim e veja a minha real situação. Eu olho para mim, eu olho para Deus, aí ele é meu espelho, então eu vejo que eu estou aquém, ainda distante do que a palavra exige. Aí eu vou, me aproximo mais e vou me regenerando. Viver quer dizer buscar a santificação. Santificação é um processo que foi iniciado quando você reconheceu Jesus como Salvador e só se findará quando você se encontrar com ele. Então, a graça e a paz a todos. Quero abrir para comentários, perguntas, sugestões, presentes. Alguém aí? A paz, pastor Arlindo. Paz do Senhor, meu irmão. Bênção de Deus. Pai do Senhor, irmã Bel, irmã Elion, os friviões aí que estão por trás da câmera. Vamos pelo menos ligar as câmeras aí para a gente tirar uma foto, Yasmin, botar lá no grupo, para registrar esse nosso momento. Aí, Bel aí, Elione, a família do Frivião, Silene. Muito importante, irmão, ver esse contexto que você trouxe aí, da questão do templo, né, da divisão do templo e da questão da festividade da Páscoa, né? Então, a gente pode perceber que como Jesus mesmo ele disse, né, aqui o texto diz assim, ó, da destruição do templo. Ele destruiu o templo físico, né? Mas ele, na verdade, o sinal que ele vinha demonstrar é que ele ia destruir o templo, o verdadeiro templo, né? Que seria ele. Eu vou reconstruir em 3 dias. Então, os discípulos não entendiam como é que levou 40 e tantos anos para ser construído e Jesus vai reconstruir em 3 dias. Então, ele estava falando da morte e da ressurreição, né? Estavam se anunciando. É claro que depois eles compreenderam, né? Mas no primeiro momento foi um tanto assustador, né? Parece que aproximadamente há 70 anos o templo... Aliás, o templo só ficou pronto mesmo e depois ainda foi destruído de novo no ano 64 depois de Cristo. E na época em que Jesus falou isso, o templo ainda não estava pronto. O que tornou mais absurdo, né? Poxa, se está tanto tempo em construção e esse cara vem com essa história, né? O que noto também, irmã Yasmin, é o naturalismo pelo qual as pessoas encaravam o que Jesus falava, né? E não tem como você se relacionar com Deus de forma superficial, né? Alguém mais quer começar a fazer algum comentário? Eu, como você citou, eu entendo um pouco de números. E eu vejo que, a partir desse ato aí, já existiam os interesses de usar a religião para obter vantagens. O cambista não estava ali à toa, trocando moedas, porque a direção vinha dos sacerdotes. Então, esse lucro era já para os sacerdotes, não era só para os cambistas. A locação do templo, para as pessoas que negociavam ali, também já devia pagar alguma taxa à direção do templo. E ainda hoje existe isso, pessoas que usam o templo de Deus, até a si próprio, que nós somos templo do Espírito Santo, para obter vantagens financeiras. Agora, isso é como você disse, tudo será prestado contas no dia do juízo.
Aí é que a gente não pode julgar hoje, mas a gente sabe que já existia intenção distorcida de levar vantagens financeiras usando o templo do Senhor. Ainda hoje nós vemos isso. E eu acredito que ainda vamos ver muito mais. Mas Jesus veio para abolir tudo isso. E ele disse, não deve ser assim, deve ser assim. E as pessoas não... Era só essa minha palavra. Amém. Então vamos orar. Vamos orar nesse momento com o pastor Arlindo. Eu acho que mais uma vez ligar a câmera, irmãos, que a foto não deu certo, não. Só para a gente tirar a foto aí. A gente vai orar com o pastor, vai, irmã Yasmin. Cadê Elione de novo? Chique. Rapaz, Elione. Aí, irmã Elione. Então, pronto, deu certo agora. Tá no grupo, os irmãos postam no Instagram. Serve de registro, né, desse momento. Pastor Arlindo, faça a oração para a gente. Já está chegando a hora do meu compromisso. Já estou com o link aberto aqui na outra sala. Vamos lá, vamos orar. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos nesta manhã agradecidos, Senhor, por estarmos em sua presença. Tu és o Deus maravilhoso, estar em sua presença, Senhor, é confortante, é o melhor lugar para todos nós. Obrigado pela sua palavra que nos ensina. Obrigado, Senhor. Ó Deus, tu és o Senhor que tem abençoado de forma especial, irmão Ivo, para comunicar as palavras, teus ensinamentos a teus filhos. Eu oro para que o Senhor abençoe cada um dos teus servos, que o irmão Ivo continue com essa alegria, com esse prazer de ensinar, e que a tua igreja tenha a alegria de aceitar, de assistir, de ouvir, de aprender, em nome do Senhor Jesus, possa ouvir esse conteúdo, Pai, e possa viver isso para a glória de Deus. Pai, que nós possamos ser cristãos melhores, nós possamos crescer, nós possamos avançar cada vez mais em nossa vida espiritual. Nos ensina a ser servo, nos ensina, nos dê um coração de servo. Pai amado, nossa atitude seja de servo. Pai amado, nós possamos ter a disposição de servir na obra de Deus, de servir aos irmãos uns aos outros, de servir onde for necessário. Ensina-nos a servir, mas ensina-nos também a ser zelosos com a casa de Deus, com a obra de Deus, com o propósito de Deus, com o reino de Deus. Nos ajuda, o Senhor, de nossas vidas, e nós queremos a disposição de servir sempre. No nome poderoso de Jesus Cristo, que esse fervor de servir, que essa alegria de servir, ela cresça cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Que o nosso horário de estudo, de buscar a Deus, seja aquele horário que nós buscamos, que nós queremos mais. Além deste horário, Senhor, de domingo, para estudar a palavra, Senhor, nessa forma online, mas que nós possamos estar buscando esse conhecimento no nosso individual, no nosso lar, na nossa casa, em outros horários, nós possamos crescer cada vez mais. Espírito Santo traz entendimento, Espírito Santo revela, Espírito Santo nos capacita, Senhor, a crescer nesta área, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós possamos ser uma igreja habilitada na Tua palavra e possamos viver um tempo novo para a glória de Deus, compartilhando esse conhecimento, edificando a vida dos outros e abençoando Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Sabemos que é o Espírito Santo que nos move à medida que a gente vai nos rendendo, nos entregando, vai buscando a Deus, dando lugar ao Espírito Santo. É o Senhor que nos move na direção do seu reino, na direção da sua vontade, e nós queremos o Senhor conosco para cada dia nos conduzir assim. Muito obrigado, Senhor, por sua graça maravilhosa.
Eu entrego em suas mãos cada um dos teus servos, Pai, e abençoa em nome de Jesus, que hoje seja um dia abençoado, que todos tenham a alegria de estar na tua presença, que todos se planejem, se programem para estar orando à noite o Senhor, num culto de celebração, no culto a Deus, em nome de Jesus Cristo, que nossos corações, que a nossa alegria seja contagiante, estarmos celebrando o nosso Deus, Pai, e que o Espírito Santo fale conosco, edifica nossas vidas a cada vez mais, Senhor, e nós possamos estar sempre nessa dinâmica da vida cristã, servindo o Senhor. Pai, nós oramos pedindo a bênção de Deus sobre todos os teus filhos desta manhã, em nome do Senhor, que o Senhor guarde a mente e o coração de todo o mal, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. É Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Não esqueçam do culto da família hoje à noite, que está sob a responsabilidade do núcleo de casais, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém, meu irmão. Deus abençoe a todos. A paz. Pai do Senhor Jesus.